きょんくんがしゃべる Olá a todos, aqui quem fala é Blas Júnior, o Júnior Kion. E hoje eu estou aqui para mais um Kyonkungá Shaberu. Hoje eu vou trazer duas notícias recentes, né, que saíram. Acho que essa notícia aqui até saiu ontem, na verdade, essa primeira que eu vou trazer, mas foi no finalzinho da noite, então, finalzinho da tarde, finalzinho da noite. Hoje repercutiu mais, então, por isso eu tô trazendo hoje, que é de Yu Yu Hakusho, live action de Yu Yu Hakusho. Geralmente eu não trato tanto sobre live actions aqui, mas como é um live action baseado em um mangá e anime bastante conhecidos, inclusive aqui no Brasil, né? Eu resolvi trazer porque saiu a data de estreia, né, dessa série live action. Série live action, importante destacar isso, não é um filme, é uma série live action que vai sair na Netflix, já tinha sido anunciado faz bastante tempo, e agora foi anunciado que vai sair dia 14 de dezembro. Vale ressaltar que é uma produção toda japonesa, né, então também tem esse lado, né, de que vai ter uma estética bastante voltada pro público oriental, mas baseada no mangá e anime, né, conhecido, cujos personagens todos são japoneses, então faz um certo sentido, né? É porque ele vai lembrar um pouco o tipo de live action japonês que geralmente diferencia um pouco do que a gente explora quando tem essas adaptações de quadrinhos, de animações para live action aqui no ocidente. Mas eu tô curioso mais do que animado, pra ser sincero. Eu gosto muito de Hakusho, é uma das minhas obras de shonen de ação preferidas, assim, todos os tempos. Eu me lembro que quando passava na manchete, Yu Hakusho era a minha série de animação preferida. Na verdade, durante muito tempo foi a minha série de animação preferida. Depois de algum tempo é que eu realmente fui mudando alguns estilos, alguns gostos, mas é uma das minhas obras preferidas, né? É a segunda obra mais famosa do Yoshihiro Togashi, que é um cara que também tem bastante coisa famosa, e muitas obras que as pessoas adoram, né? Incluindo Hunter x Hunter, que é a mais famosa dele. Mas acredito que se você pensar só no bloco aqui Brasil, né, já que a gente está aqui falando sobre o cenário nacional, talvez o Hakusho tenha tido mais impacto na época que saiu do que Hunter x Hunter teve quando saiu posteriormente aqui no Brasil, em anime e em quadrinhos, né, inclusive. Então, tô curioso porque eu gosto bastante de Hakusho. Até hoje eu acho que é uma obra muito interessante. Tem algumas coisas que não passam tanto no teste do tempo, mas são poucas, assim. No geral, é uma obra que funciona muito bem para os tempos atuais também, na minha opinião. E é uma obra muito divertida, né? Uma obra de ação e aventura, mas que também tem uma pitada de humor muito, muito legal. E que aqui no Brasil a dublagem fez um trabalho tão fantástico que eu já vi a obra tanto na versão original japonesa quanto na versão dublada, as duas versões dubladas que tem aqui no Brasil, e eu particularmente ainda acho a versão dublada brasileira muito melhor. Também vale pelo fato de que, por ser brasileiro, né, as piadas elas clicam mais comigo, né? Clicam mais com o público brasileiro. Então é um excelente trabalho. Tô curioso para saber como vai ser a dublagem de live action, inclusive. Mas vai sair então aí dia 14 de dezembro. Vamos ver o que vai ser, né? Para quem não conhece Yu Hakusho, né, essa obra de ação e aventura do Shiro Togashi, que tem uma pegada meio de sobrenatural, onde o adolescente, o Yusuke Urameshi, ele acaba sendo morto ao salvar uma criança que nem ia morrer, pra ser bem sincero, faz parte da premissa da obra. E porque essa criança não ia morrer, quando ele morre, não tem espaço para ele no céu. Então ele acaba recebendo a chance de talvez voltar à vida antes de ser enterrado ou cremado. Agora eu não lembro bem, acho que era cremado. E aí quando a história vai se desenrolando, fala sobre isso, acaba falando um pouco bastante sobre essa questão da espiritualidade japonesa em relação a toda a relação que eles têm com yokais, mas o foco dele mesmo é ação e aventura, não é tanto essa parte espiritual, apesar de ter um forte referência, né, na obra. É uma obra muito interessante, vocês têm mais informações inclusive sobre ela no texto lá do Poltrona Nerd que eu tô trazendo, né? Transai diferente, pra variar.
Mas é uma obra que eu gosto bastante, tô bem curioso pra saber como é que vai ser o live action, embora admito que tudo o que saiu agora até agora de material promocional não me empolga muito não. Especialmente o visual dos atores tá cartunesco num jeito estranho, assim, diferente do One Piece, que tava meio que natural dentro de todo o lado cartunesco que o One Piece tem. O Yu Hakusho, eu não sei se ainda não empolgou tanto ainda, mas tô curioso. Curioso, como eu disse, o material original é muito bom. Então, pode ser que saia uma série live action muito legal também. Enfim, e agora a grande notícia do dia, né? Tinha sido anunciado que ia sair uma nova informação sobre uma nova possível série de animação de Dragon Ball. Alguns especulavam que seria uma continuação do Dragon Ball Super, entre outras coisas. Mas vai sair essa série que é meio que uma obra original dentro do universo Dragon Ball, que é o Dragon Ball Daima. Que foi anunciado, vai sair em 2024, né? Ela foi anunciada num painel hoje na New York Comic Con. E ela revelou, né, que vai ser uma comemoração aos 40 anos da série, da franquia Dragon Ball. E essa série ela vai ter uma pegada diferente. É um trailer, inclusive. Vocês podem dar uma conferida aí no texto do J-Box, que eu vou deixar o link na postagem. E não é uma adaptação, como eu disse, do mangá Dragon Ball Super, não é uma continuação. Porque, pra quem não sabe, o mangá Dragon Ball Super ele é publicado até hoje. E a série de animação ela cobre uma parte do mangá. E tem bastante coisa que veio depois do fim da série de Dragon Ball Super. Até que não acho impossível que no futuro eles adaptem e tem mais coisas. Mas o foco aqui não é esse. Aqui vai ser uma adaptação completamente nova, chamada Dragon Ball Daima. Vai ser essa história criada pelo Toriyama, né? Pelo Akira Toriyama, que é o autor original. E nela, o Goku e a maioria dos outros personagens adultos serão transformados em crianças novamente. Tal como o Goku em GT, né? Que também volta a ser criança. Isso devido a um evento aparentemente envolvendo o pedido de Shenlong. Como eu disse, muito parecido com o que acontece no Dragon Ball GT. No painel, né, uma mensagem do criador do Dragon Ball, Akira Toriyama, revelou que ele está por trás da obra, como falei, do design dos personagens. A trama vai mostrar o Goku e seus amigos partindo em uma aventura por um mundo misterioso, procurando uma forma de consertar as coisas e ter seus corpos de volta. Muito parecido a algumas coisas com o Dragon Ball GT nesse aspecto, né? O Dragon Ball GT vai por um outro caminho em outros aspectos e não é uma obra, também não teve o roteiro do Toriyama, né? Outro ponto que o Toriyama também destacou é a volta do bastão mágico, que é uma arma clássica do Goku, né? Usada quando ele era criança e acabou sendo dispensada com o desenvolvimento da série, né? Somente quando chega na saga Z. Há um momento no trailer, né, onde o personagem faz alguns movimentos com o item, inclusive. Sobre o título da série, o criador diz ter sido um termo inventado que em japonês pode ser escrito com esses caracteres que estão aparecendo aqui na tela, para quem está vendo no YouTube, para quem está para quem tá só no Spotify não vai poder ver, mas em inglês o caractere ele significa algo como evil, mal, inclusive parte do meu nome. Né? E está relacionado ao Daimao, né? Que é o rei do mal, o Piccolo, né? Pode ser encontrado também esse caractere no nome do próprio Piccolo, do Piccolo Daimao, onde é acrescentado o termo que é por causa do rei, né? De Mao, o rei de tudo, e aí vira o grande rei del mundo. Dai também é importante que em japonês, aqui tá falando que o Daima, no caso, vai ser mal, mas talvez seja o grande mal, né? Que Dai em japonês é pra grande, né? Um adjetivo pra grande, por assim dizer, né? Então, o Dai mal, o Daima seria o grande mal, talvez. Então, vamos ver o que vai ser, né? Em inglês é pra ser o mal, né? Vamos ver o que vai significar isso dentro da série. Admito talvez essa aparência meio Dragon Ball GT fica um pouco estranha, mas tô curioso para saber o que vai ser. Eu espero que uma coisa que Dragon Ball GT fez um pouco, assim, eu não gosto tanto de Dragon Ball GT, acho que muita gente não gosta do Dragon Ball GT, eu considero quase como um spin-off, assim, à parte, mas uma coisa que eu acho interessante que o Dragon Ball GT tentou trazer um pouco, principalmente no começo,
era o lado de humor, que meio que se perdeu em alguns momentos. O próprio Toriyama, ele traz de volta, depois de 2 sagas no Z que estão relativamente muito sérias, né, que é a saga Frieza e a saga do Cell. Ele traz um pouco disso na saga do Buu, embora eu acho que é meio desencaixado. E no próprio Dragon Ball Super tem sagas que tem bastante esse lado do humor junto com a ação. Mas acho que nunca foi a mesma coisa de quando as sagas mais clássicas de Dragon Ball, quando o Goku ainda era criança ou adolescente. Então talvez ele pegue um pouco desse lado, até pelo visual, né? Os personagens, eles são crianças no trailer, mas na verdade parece meio que chibis, né? Parece aquele formato super deformed que o famoso formato SD, que tem algumas obras de comédia e tal, com personagens mais cartunescos. Então, e é todo mundo, né? Assim, dos personagens adultos, todos eles estão meio que nessa forma. É tanto isso, tanto meio que um SD da vida, que alguns personagens que a gente viu quando era a saga de Dragon Ball mais clássico, eles estão meio com uma versão pequena deles adultos. E não eles quando eram jovens naquela. Então é meio louco, assim. Inclusive, o próprio Vegeta, né, tá dentro desse grupo e tal. A gente nunca tinha visto o Vegeta. Ou melhor, a gente viu o Vegeta criança, sim, em Dragon Ball Z, em flashbacks. Mas eu acho também que ele tá bem diferente aqui. Em vários aspectos ele tá bem diferente. Apesar de que ele é um mini Vegeta, versão criança do Vegeta, né? Enfim, de qualquer jeito, curioso, porque eu acho que Dragon Ball tem vários elementos interessantes. Eu gosto muito da série clássica de Dragon Ball. E vamos ver, né? O que vai ser. É o grande anúncio do dia, assim, se eu for falar em relação a animes e mangás. E vai ser especulação e muitos criadores de conteúdo por aí vão falar sobre assuntos que já não estão falando, podcasts de anime provavelmente vão falar muito sobre isso, e não tinha como não trazer para cá essa notícia pro Kyokunga Shaberu de hoje. Falando em criança, né? Eu vou indicar 2 textos hoje do Anime Portfólio por causa do Dia da Criança, né? Hoje, porque dia 12 de outubro é Dia da Criança aqui no Brasil. Também é dia de Nossa Senhora Aparecida, né? Para quem é cristão, tem toda também essa relevância. Mas focando na ideia do Dia da Criança, né? Então vou trazer 2 textos que falam sobre séries que eu cheguei a citar em 2 das 3 redes sociais da iniciativa Kyodai, que foi lá no Cu e lá no Blue Sky, que são obras que tem esse caráter de serem obras mais para um público infantil, mas que acabou sendo obras. Na verdade, uma é mais uma obra, outra é mais um personagem. Acabou sendo séries que transcenderam, né? Franquias que transcenderam os públicos e as épocas. Mas que também tem uma importância muito grande, praticamente para mim, né? Uma delas tem uma importância muito grande na minha formação quando eu era criança, né? Então o primeiro texto é um texto esse texto que vocês estão vendo na tela, para quem não está vendo, do pessoal do Spotify. É um texto que eu trouxe lá na Resposta 42, naquela coluna que eu tinha no Anime Portfólio, que é intitulado Quem é esse Pokémon? Onde eu falo um pouco sobre a franquia Pokémon, sobre questões relacionadas à franquia e principalmente sobre o porquê Pokémon ele é como é, ou ele foi feito como é, o desenho de Pokémon, né? O meu foco principal é o desenho, para eu falo um pouco dos jogos, mas por que o desenho de Pokémon ele é como é, principalmente com o protagonista não crescendo, né? Recentemente a gente teve o fim da saga do Ash ano passado, depois de 25 anos de Ash como um dos protagonistas de Pokémon. E aí esse ano a gente tá com novas obras, inclusive já trouxe aqui até outras séries, que são as séries que tá indo no YouTube. Inclusive algumas delas eu não terminei, tenho que terminar ainda. Mas tem todo uma motivação, tem uma parte comercial envolvida, claro, mas tem também um caráter do como os personagens eles são desenvolvidos para espelharem um pouco as aventuras e os interesses do público infantil, né? Então fala um pouco sobre isso. Peço desculpas, é um texto de 2012, então não falo sobre o que veio de Pokémon depois de 2012, então tem bastante coisa que aconteceu depois, inclusive, como eu disse, o Ash finalmente ele deixou de ser o protagonista de Pokémon, né? Super emotivo, inclusive, a última saga que teve isso.
Mas é um texto que ainda fala muito sobre... O conteúdo dele ainda tá muito encaixado sobre o que eu penso sobre Pokémon. Tem um tom que eu acho que eu dou uma desmerecida em algumas outras séries que eu não faria hoje. E tem alguns erros de português que eu corrigiria. Espero talvez no futuro eu relance esse texto num dia no Anime Coach, atualizando ele e corrigindo esses errinhos. Mas ainda é um texto que tá muito o conteúdo do que eu quero expressar e tal. O que eu queria falar sobre por que essa série foi tão importante pra mim quando eu era criança e porque ela ainda é uma série que chama muita atenção, a série de animação de Pokémon, pro público infantil. O outro texto é um texto sobre um personagem específico, que é o Astro Boy, que é um dos personagens mais clássicos de mangás e animes do Japão. É um personagem que ele só é como é por causa do sucesso entre as crianças, né? Porque o Atom, né, que é o Astro, ele originalmente foi criado pelo Osamu Tezuka para um outro mangá de ficção científica, e ele não era esse robô super carismático. Ele era um robô que já tinha aparência humana, aparência de criança, mas ele não é, ele era basicamente um robô frio, sabe? Como seria um robô em ficção científica pulp. E tipo, a obra em si que ele apareceu, que era o Embaixador Atom, não fez tanto sucesso assim, só que as crianças gostaram muito do visual do Atom. E por isso, né, inspirado por causa disso e também por uma sugestão dos editores, o Tezuka transformou o Atom no protagonista de uma obra e virou o Astro Boy que todo mundo conhece, que é um ícone das animações. É o primeiro personagem a receber, além de ser o personagem mais famoso do Tezuka, é o primeiro personagem a receber uma série de animação como título no Japão, né? Então o primeiro anime seriado, por assim dizer, foi Astro Boy. Ele não é o primeiro anime pra TV, anime no aspecto de série de TV japonesa com personagens japoneses, porque já existiam séries de animações, somente as vindas do ocidente exibidas nas TV japonesas, mas uma série com característica que depois foi dar todos os traços pro que a gente conhece hoje por anime. Veio muito da série de Astro Boy, que foi a primeira. Então, pra muita gente, por mais que tenha outras obras anteriores, pra muita gente ele é considerado sim o primeiro anime de seriado da TV japonesa, assim, né? De lá em janeiro de 1963, acho que foi 1º de janeiro de 1963, inclusive. Foi um grande sucesso na época. O mangá já era um super sucesso ali nos anos 50, anos 60. E ele foi considerado, tipo, o herói mais popular dos anos 60 no Japão. Um dos heróis mais populares do século XX, né, na história do Japão. Nos animes mangás, até hoje, ele é um personagem super reconhecido. E ele é um personagem que tem todo esse aspecto, né, de ser um personagem feito para o público mais infantil, mas que tem uma carga dramática envolvida nele, muito interessante, no geral. E também é um personagem que tem aquele aspecto de ser ele tenta ser uma visão de criança ideal. Eu acho que o termo ideal não é o melhor termo, mas de criança inspiradora, vamos dizer assim, né? Apesar de ele ser um robô, ele tem todo esse aspecto de ser também uma criança com super habilidades dentro dessa estética de robô, que lembra um pouco do mito do Pinóquio, né? Do boneco de madeira que quer virar criança. Nesse caso não é bem o Astro querer virar criança, tem até algumas passagens e alguns quadrinhos que falam sobre isso, mas esse aspecto do quão ele tem essa relação com a humanidade, né? Porque ele é um robô com sentimentos e coração, e que tem todo esse senso de justiça e heroísmo dentro dele, que é muito interessante. Então eu fiz um texto falando um pouco sobre a história do Astro lá no Anime Portfólio, e aí eu queria então indicar esses dois, né? Do mesmo jeito que lá no Nuco e no Blue Sky eu indiquei tanto o anime de Pokémon quanto o mangá de Astro Boy. O que eu tô trazendo isso também pra cá, e indicando aqui na coluna no Kyokunga Shaberu de hoje, como as minhas indicações de textos de blogs da iniciativa Kyodai. Então, é isso por hoje. A gente se vê amanhã em mais um Kyokunga Shaberu. Tchau, galera.
Então, se você é criador de conteúdo sobre anime, mangás e afins e tem interesse em participar da Iniciativa Kyodai, nos envie um e-mail para iniciativakyodai@gmail.com ou entre em contato conosco pelas nossas redes sociais. Inclusive, convidamos todos a seguir a Iniciativa Kyodai nas redes sociais, tanto no X, quanto no Blue Sky, tudo @ikyodai. E vale ressaltar que em cada rede social nós temos conteúdos exclusivos para cada rede. Então, considere nos seguir e até a próxima.